Olha, só ia complementar dizendo que acho que tem uma diferença no comportamento do presidente Bolsonaro em determinados momentos, né? Ele parece duas pessoas diferentes, né? Quando ele está envolvido com o ministro da Saúde, nessas entrevistas coletivas que dá, como por exemplo ontem, conversando com o presidente do BNDES sobre aqueles 55 bilhões de reais que serão disponibilizados para a economia, ele parece uma figura, né? E aí, quando ele se vê em um outro ambiente mais solto, como na sexta-feira, quando ele deu aquela entrevista pro Ratinho, ele se transforma em outra figura. Aí ele volta a ser aquele deputado federal boquirroto que não tinha compromisso com nada muito sério e falava coisas absolutamente inapropriadas para alguém que ocupa a posição que ele ocupa. Então, me parece que quando ele está cercado de assessores, de pessoas que dão a ele o peso que a coisa tem, como é o caso do ministro Mandetta, por exemplo, do ministro Tarcísio, que tem falado muito pelo governo, ou do presidente do BNDES ontem, ele tem ali alguma compreensão do papel que ele tem de desempenhar e de que ele não pode menosprezar o que os auxiliares dele técnicos estão oferecendo à população. Quando ele está em outro ambiente, numa entrevista exclusiva, mais solto, com um apresentador com quem ele se dá bem, geralmente com gente que o apoia, né, que manifesta apoio a ele, independentemente daquilo que ele diga, que adora o Bolsonaro, independentemente daquilo que ele diga, ele se sente mais à vontade para dizer o que ele efetivamente pensa. E me parece que o que ele efetivamente pensa ali no fundo da alma é o que ele dizia quando essa história toda começou, que era uma gripezinha, que ele podia ir para o meio do povo e abraçar a mão de todo mundo, que não ia dar nada, que se ele pegasse gripe era problema dele, não era problema de ninguém. Então acho que tem essa personalidade dupla, digamos assim, dentro do presidente Jair Bolsonaro. E acho que tem uma diferença grande na forma como ele se comunica com a população e naquilo que a população espera dele. Acho que nessas horas, a população espera de um presidente da República, de um presidente recém-eleito, com tantos votos como ele foi eleito, liderança, né? Não alguém que espalhe pânico, sem dúvida alguma, né? Você não espera do presidente que ele apareça na televisão ou no rádio se descabelando, pedindo pelo amor de Deus me ajudem, não sei o que fazer. Mas alguém que saiba dar o peso para as coisas. Como tem feito o presidente Trump nos Estados Unidos, né? Ele não aparece em pânico, mas ele aparece dando um peso grave para o que está acontecendo, como está fazendo o presidente Macron na Itália, como está fazendo o primeiro-ministro, o presidente Macron na França, como está fazendo o primeiro-ministro da Itália. É dar peso, é dar gravidade para aquilo, mas ao mesmo tempo mostrando, fala, olha, aqui a gente trabalhando por você, colaborem, façam o que nós estamos mandando, mas não é o caso de se desesperar. Aqui, me parece que o presidente Bolsonaro confundiu as coisas. Ao não querer transmitir pânico, ele quis passar a sensação para as pessoas também de que não era nada. Que era uma gripezinha, né? Mas olha, ele não está só nisso, alguma né? Coisa grave, né? Mas o Trump, no começo, também estava hesitando, né, em anunciar medidas mais duras. Agora não, agora ele entrou de cabeça nisso, né? Olha, tem uma frase aqui que é muito interessante. Diz assim, o vírus não tem esse potencial todo. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80 a 90 tem um resfriadinho de nada. A frase não é do Bolsonaro, nem ninguém da família dele. É do médico Drauzio Varela. Está lá no YouTube, né? Imagina se essa frase fosse do Bolsonaro. Isso é um irresponsável, isso é um leviano, etc. É do Drauzio Varela. O médico Osmar Terra, que foi ministro dos governos Temer e também do Bolsonaro, ele que foi quem comandou o enfrentamento à gripe H1N1, uma gripe que matou quase 800 pessoas só em 2019, ninguém nem se deu conta disso, nem me lembro da gente ter comentado isso aqui. Esse ex-ministro, ele há um áudio em que ele, é uma troca de áudio com alguém amigo, com um amigo em que ele diz mesmo, com todas as letras, que acha exageradas as medidas, todas essas medidas estão sendo adotadas, de fechamento de comércio, fechamento de escolas, etc. e tal. E ele diz mais ou menos, basicamente, a mesma coisa do Drauzio Varela. E é isso também, em certa medida, o que o Bolsonaro vem dizendo. O Osmar Terra diz que lembra, né, que o HN1 mata muito mais do que o coronavírus e mais do que o HN1 mata a influenza. Ele diz, inclusive, um número que me pareceu excessivo, mas, enfim, foi o número que ele deu. Ele disse que só este ano nos Estados Unidos já são 40 mil mortos com a influenza A, a gripe que é chamada gripe comum.
As estatísticas que eu vi eram outras, assim, davam 16 mil mortes por ano, em média, nos Estados Unidos por gripe comum. É um número impressionante, mas o que ele, na verdade, estava destacando é que os números do coronavírus nunca chegarão próximo disso. Mas são bem mais altos do que a gente imaginava, né, Cláudio? Por exemplo, na Itália hoje é de 7% a mortalidade. Isso varia muito de país para país, né? São mais de 5 mil mortos na Itália, né? Mais de 5 mil. Exatamente, na Itália em 7%, né? Mas na Alemanha não é só a característica. Mas o problema da Alemanha, né, Rafael, é que tem um serviço lá que está conseguindo suprir. Eles têm um número de leitos muito maior do que o dos italianos, né? E me parece que é isso que está fazendo a diferença. Países que conseguem testar mais e países que têm uma estrutura de saúde para receber esses doentes, porque os idosos, quando chegam com o sintoma do coronavírus, têm que ficar vários dias na UTI. E aí você ocupa os leitos de UTI e por isso muitas pessoas estão morrendo na Itália, porque não conseguem nem chegar na UTI. Os leitos estão todos ocupados aí nas principais regiões. Na Alemanha, na Coreia, eles têm sido apresentados como cases de sucesso no combate ao coronavírus, justamente pela estrutura de saúde. A Coreia, com o número de testes recorde que fez, né, o chamado drive-thru do teste, né, as pessoas na rua ali passavam e eram testadas e conseguia-se saber o número e até a região onde o vírus avançava mais. E na Alemanha, os doentes são encaminhados para leitos. Há leitos de sobra lá no país, né? Um número muito maior do que na Itália e na Espanha, por exemplo. Acho que essa é a diferença fundamental mesmo, não é, Pedro? Porque nenhum país vai poder viver em quarentena eternamente, não é? Aliás, o quanto menos se expuser à quarentena, menor vai ser a consequência econômica. Isso é uma coisa que a gente também tem que considerar, não é? Não adianta também a gente debelar o coronavírus e o que vem depois. A gente tem que cobrar de quem está no comando esse tipo de raciocínio agora, porque em algum momento isso vai passar e a gente tem que pensar no depois também. E o que aparentemente complica em relação ao coronavírus é a curva exponencial de crescimento que leva à superlotação do sistema de saúde. Então, o que fizeram quase todos os países? Para de crescer, senão a gente não dá conta. Como é que para? Põe todo mundo em casa. Agora, uma hora as pessoas vão ter que sair de casa e o vírus vai continuar por aí. Então é essa a grande diferença mesmo, Pedro. É a capacidade que o sistema de saúde de cada país vai ter para lidar com essas pessoas. Porque em algum momento ou outro, praticamente toda a população vai ser exposta a esse vírus. Se vai contrair ou não, vão ser outros 500, mas enquanto não há remédio, enquanto não há vacina, a quarentena funciona como emergência, mas não como longo prazo, não é? E acho que é isso que a gente tem que cobrar. Risco, né? Quem está lá em cima tem que pensar na frente, né, Zé Paulo? E quem corre maior risco são os idosos. Por isso é uma proporção pequena, mas se você olhar o número absoluto, é uma proporção grande. 5 mil mortos na Itália, a maioria idosos, né? E os jovens podem transmitir. Se eles ficarem soltos aí como eles querem, né? Muitos jovens se revoltam em ficar em casa, e a gente entende, né? Tem muita energia para gastar, mas se eles ficam circulando, eles podem levar para casa esse vírus e transmitir para os mais velhos.